Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos estão sentindo a presença dEle? A presença do Pai está neste lugar. Há uma glória neste lugar. E aí eu já quero perguntar, principalmente para quem é mais antigo: o povo do glória a Deus já chegou por aí? Aleluia! Abra a tua Bíblia comigo, livro dos Salmos, o capítulo é o capítulo de número 51. Livro dos Salmos 51. Nós vamos meditar nos versos 10 e 11. Salmo 51. Versos de número 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim a presença do teu Santo Espírito. Feche os seus olhos por um instante. Eterno, nós queremos te louvar, te glorificar, porque até, Senhor, aqui, este momento, o Senhor já tem falado conosco. Eu tenho certeza que o Senhor já recebeu o nosso louvor, a nossa adoração. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor continue nos conduzindo, Senhor, neste lugar, derramando, Senhor, da tua graça, da tua glória. Senhor, que nada e nem ninguém venha tirar a nossa atenção, venha roubar, Senhor, a nossa atenção, mas que possamos estar fitados, Senhor, com os nossos corações prontos, Senhor, a ouvir a Tua voz, a ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem reservado, guardado para as nossas vidas, ó Pai. Que hoje seja noite de restauração, de renovo, seja uma noite de comunhão, seja uma noite de manifestação da Tua graça, da Tua glória, que seja uma noite de salvação, ó Pai. Para a glória do Teu nome nós te agradecemos. Amém e amém. Tome o teu assento, adorando e engrandecendo ao Senhor Jesus. O texto que nós lemos é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. O livro dos Salmos é um dos mais lidos, é um dos livros mais lidos, tanto para aqueles que servem a Deus, quanto para aqueles que não servem a Deus. É um dos textos muito conhecidos, e o Salmo que nós acabamos aqui de ler também é um dos mais conhecidos. Mas eu quero que você entenda um pouco mais a fundo, um pouco mais profundo, aquilo que o Senhor Deus tem aqui nas nossas vidas, tem para os nossos corações aqui neste momento. É um salmo de Davi, e este momento é um momento em que Davi peca, é um momento em que Davi comete uma transgressão. O profeta chega perante ele, dizendo aquilo que ele havia feito de errado, havia mostrado o seu erro, e ninguém gosta de ser confrontado, ninguém gosta que alguém aponte os seus erros, aponte os seus defeitos, aponte que você está errado, que você está num caminho errado, ninguém gosta disso. As pessoas gostam de elogio, as pessoas gostam de aplausos, as pessoas gostam que alguém olhe para você e diga: olha, parabéns pelo caminho que você está seguindo. Mas ninguém gosta de ser confrontado. Mas verdade é que a Bíblia Sagrada é um livro de confronto. Nós olhamos para toda ela e de alguma forma nós somos confrontados pelo Senhor Jesus. E Ele vem nos confrontando, e a Bíblia vai dizer que assim como o Pai ama o que corrige, o Senhor Deus também, Ele corrige a todos quanto amam. E aí cabe a cada um ser, pois, zeloso e arrepende-te. E aqui o salmista Davi, ele recebe algo que ele não talvez queria a princípio. Mas o problema não é aquilo que você faz e não é aquilo que as pessoas vão apontar para você que você está no caminho errado, mas é como você vai reagir com aquilo. Porque o problema não é simplesmente agir, mas é reagir. Porque agir fala daquilo que você já aprendeu de alguma forma. Agir fala de algum conhecimento que você tem. Mas reagir é aquilo que está dentro do coração, ninguém mente. Pastor, como é que explica isso no dia a dia? Olha para o trânsito para você ver. Para quem dirige sabe do que eu vou dizer aqui agora. Uma coisa é você agir. É você saber como dirigir, é você saber como você vai se locomover nas pistas, nas rodovias. Isso é agir. Agora, quando alguém passa na sua frente, quando alguém não dá seta e entra na sua frente te cortando, e você tem que apertar ali o freio para parar e quase bate o teu carro. Naquele momento, é a reação que você tem que vai dizer quem você é.
E nesse momento de reação, de reagir, alguém vai dar um grito e dizer uma palavra feia. Outro vai simplesmente parar o carro, refletir e dizer: Deus te abençoe. Ele deve estar com pressa, essa pessoa deve estar com algum tipo de problema, deve ter acontecido alguma coisa com ela. Isso é reagir. E é por isso que nós precisamos entender como é que nós vamos reagir diante das adversidades da vida. Como é que nós vamos reagir diante dos problemas, diante das aflições, como nós vamos reagir. E é por isso que o próprio salmista, ele vai dizer da seguinte forma: guardei a tua palavra na minha estante, para não pecar contra ti. É isso que está escrito? Guardei a tua palavra no meu celular, porque aí eu não peco contra ti. É assim? Guardei a tua palavra no meu... E é do coração que procede a palavra de bênção ou de mal. É do coração que procede as verdades da alma. É no coração que você mostra de fato quem você é. É lá no coração aquilo que está guardado. E aqui o Salmo 51 vai refletir aquilo que estava no coração de Davi. E o que é que estava no coração dele? Ele tinha acabado de pecar. E alguém mostra o erro dele. E aí, ao invés dele reclamar, porque ele poderia muito bem decapitar ali o profeta. Ele poderia muito bem escorraçar o profeta. Ele poderia muito bem dizer... E eu já quero aproveitar, cadê os profetas aqui neste lugar? Tem profeta aqui? Tem profeta? Então se prepara, deixa Deus te usar, porque hoje é a noite de Deus usar a tua vida de forma sobrenatural. E aí, ele poderia muito bem dizer: quem você pensa que você é? Eu sou rei. Eu já cheguei no topo máximo. Eu já cheguei no lugar onde muita gente não vai chegar. Eu sou rei. Mas não foi isso que ele começa a dizer. E o Salmo 51 vai refletir exatamente aquilo que estava no coração dele. E ele começa o Salmo dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. 2. Lava-me completamente na minha iniquidade e purifica no meu pecado. E ele começa a discorrer o texto, e ele vai pedindo perdão a Deus por tudo aquilo que ele tinha feito. Senhor, lava-me e eu ficarei puro. Senhor, cobre-me com o teu sangue, eu vou ficar puro. E ele começa a pedir misericórdia ao Senhor. E aqui no verso de número 10, ele começa a dizer: Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro, Senhor. Renova em mim um espírito reto. Senhor, não me lance fora da tua presença. Por quê? Porque quem pisou no santo do santo em outro lugar não pode ficar, Senhor. Eu quero ficar na tua presença, Senhor. Não me lance fora da tua presença. E aí eu vejo os discípulos de Jesus. E Jesus começa a pregar uma palavra dura. E ele vai pregando uma palavra dura, e aí o povo começa a ir embora. E não é de agora que as pessoas gostam de ouvir aquilo que é bom aos ouvidos. Não é de agora que as igrejas por aí estão lotadas de pessoas que gostam de falar simplesmente aquilo que as pessoas querem ouvir. Não é de agora. Lá atrás o povo também queria ouvir isso. E aí eles começam a ouvir uma palavra dura. Não tem milagre naquele dia. Não tem multiplicação de pão naquele dia. É arrependei-vos, o reino dos céus está perto. E ele começa a pregar uma palavra dura. Foi embora um a um. Por quê? Porque a multidão sempre vai embora quando não tem milagre. Eu vou dizer de novo, a multidão sempre vai embora quando não tem milagre. E os discípulos? Os discípulos não. E aí os discípulos ficam ali, Jesus olha para eles e fala: ué, vocês vão embora com todo mundo? Pode ir, vai embora, pode ir, o caminho está aí, pode ir. E aí alguém olha e fala: Senhor, para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tem palavras de vida eterna? Para onde é que eu vou, Senhor? Não tem para onde ir. É só o Senhor é o caminho, não tem para onde eu ir. E eles continuaram. E aí agora, Davi começa a dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Senhor, não me lance fora da Tua presença. E principalmente, Senhor, não retires de mim a presença do Teu Espírito Santo. Não retire de mim, Senhor, a Tua presença. Eu não posso ficar sem a Tua presença. Eu não posso andar sem a Tua presença. Eu não posso respirar sem a Tua presença. Eu não posso viver sem a Tua presença, Senhor. Eu não posso ficar sem a Tua presença. Eu preciso de Ti.
Quantos aqui já são batizados no Espírito Santo e falam em línguas estranhas? Levanta a mão bem alto para eu ver. Ótimo. Quem aqui não é e queria ser? Tem um ali, tem dois, tem três, tem uma meia dúzia aí ainda. Glória a Deus. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque o batizador está aqui. Pastor, quem é? Jesus de Nazaré. É Ele quem batiza no Espírito Santo, é Ele quem renova. Eu não sei se você já sentiu essa presença, mas não existe outro lugar, não existe outra presença mais maravilhosa do que a presença dEle. Eu já tive em muitos lugares maravilhosos, muitos lugares bonitos, mas não existe nenhum lugar tão bonito quanto a presença dEle, quanto estar debaixo da vontade dEle e no meio da vontade dEle. Não existe outro lugar mais maravilhoso do que a presença do Espírito Santo. E não é o lugar, é o lugar. E o lugar não é externo, o lugar é interno, é dentro do teu coração. Por isso que o Senhor vai dizer: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Existe um rio de água viva querendo fluir de dentro de você. Existe algo aí dentro de você que quer se manifestar, que quer sair para fora, mas só vai sair para fora quando você deixar. Você só vai ser usado quando você deixar. Ah, pastor, então eu estou impedindo a minha bênção? Sim, é você mesmo que está impedindo. E Davi começa a dizer aqui, mas eu quero que você viaje comigo agora na Bíblia Sagrada. Porque aqui é praticamente do meio para o fim a história de Davi. Mas não começou aqui. E o que eu quero falar aqui hoje é sobre o começo da história. Lá em 1 Samuel, capítulo de número 16. Me ajuda, Igor. No capítulo 16 de 1 Samuel, agora começa a vir um profeta, um sacerdote, e chega à casa de Jessé, o pai de Davi. E de repente, ele fala: olha, hoje eu vou ungir alguém aqui na sua casa como rei. E aí é lógico que o pai olha e fala: já sei quem é. É esse moço aqui bonito. É esse aqui mais velho. Não, não é ele. Aí chega outro. É esse daqui, ó. Não, também não é ele. Aí vai chegando outro. Também não é ele. Aí o próprio Samuel, diz a Bíblia, que olha e fala: é esse. E aí o próprio Deus olha para Samuel e fala: Samuel, para de olhar com os olhos carnais, porque eu não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior, mas eu olho o coração. Aleluia! É o coração que eu estou olhando. Eu não estou olhando se você sabe cantar, se você sabe pregar, se você tem dom, se você sabe fazer isso, se você já está numa perfeição. Eu não estou olhando isso, eu estou olhando o que é que você quer. E o que é que você quer está dentro do teu coração. E agora vai passando um a um. E o Senhor olha e fala: não é nenhum desses. E aí ele pergunta para o pai: acabaram-se os mancebos? Ó, acabar não acabou não. Tem um aí. Quem é? Ah, é o menor. É o mais novinho. Meu irmão, pensa no dia que a fila vai inverter. Pastor, que fila é essa? Quem pensa que está em primeiro lugar vai estar em último, e quem está em último vai estar em primeiro lugar, porque os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. E aí a fila inverteu. O primeiro que estava na fila não era ele, e o último que estava na fila era ele. Talvez alguém olhe para você e não dá nada para você. Talvez alguém olhe para você, ou você mesmo olha para você e fala: eu não tenho capacidade, eu não tenho condições nenhuma, eu não tenho capacidade nenhuma, eu não tenho dinheiro, eu não tenho posição, eu não tenho nada. Mas Deus não está interessado naquilo que você tem, Ele está interessado em quem você é. E quem você é determina onde você vai chegar. E eu não sei se você sabe quem você é. E se você não sabe, eu vou te dizer: você é filho amado de um Deus poderoso. A fila inverteu. Quando a fila inverteu, aí o Senhor olha e fala: é esse, pode ungir, sem medo. E aí ele vai lá e unge. E quando a gente é ungido, alguém lembra quando aceitou Jesus? Ou quando foi batizado no Espírito Santo? Pensa naquele dia de glória. Pensa naquele negócio gostoso, né, pastor Rafael? E aí a gente fala: ah, agora eu fui ungido. Para quem é assembleiano um pouco mais tempo, vai lembrar do que eu vou dizer. Aí você passa por aquele processo ali, e você não é cooperador, você é auxiliar. Aí depois você passa a cooperador. Você não é ungido, você ali é separado. Mas dá um bem-estar, né?
Agora eu sou cooperador. Agora... E aí você vai subindo ali, mas ao invés de subir, você vai descendo. Aí você fala, agora eu sou diácono. Diácono José Carlos. Aí depois vai subindo mais. Agora eu sou presbítero, meu irmão, não me chama de Zé Carlos, não. Juliano o quê, rapaz? Olha o respeito, é pastor, toma jeito. Né? Aí você vai pensando que é desse jeito. Mas no evangelho não é assim. Ele foi ungido como o quê? Alguém lembra? Fala aí. Ele foi ungido como o quê? Rei faz o quê? Governa, reina. Ele foi fazer o quê? Servir Saul. Acompanhe o texto no capítulo 16. O espírito maligno da parte de Deus chegou na vida de Saul. E aí Saul começa a ficar preocupado. Alguém falou, tem um moço aí que ele sabe tocar. Chama ele. E aí chamaram. Quem era? Davi. Davi não foi para ser rei. Ele foi para servir. E tem muita gente querendo já ser rei. Não passou nem no serviço ainda. Tem muita gente já querendo fazer aquilo que não foi chamado para fazer. Meu irmão, primeiro você começa de baixo. Vai começando de baixo, vai servindo, vai fazendo o que você precisa fazer. Pastor, mas o que é que eu preciso fazer? Faz tudo que tiver à mão. E conforme a tua força, vai fazendo. Aí ele foi servindo. Ele foi servindo. Só que daqui a pouco ele pensa, agora não, agora eu acho que eu já vou ser rei. Não é assim que acontece. Aí ele está na casa do pai, e o pai fala, seus irmãos estão na guerra. Vai lá levar queijo para eles. Vai lá. Vai servir, Davi. Davi, você precisa aprender a servir. Porque se você quiser ser honrado, primeiro você precisa entender sobre humildade. Porque a humildade precede a honra. Ou seja, antes de você ser honrado, você precisa ir para o caminho da humildade. E aí, o tempo vai passando, ele vai lá levar o queijo para os irmãos. Aí ele vê o Golias afrontando. Aí daqui a pouco ele fala, opa, peraí, que negócio é esse? Quem é esse incircunciso aí? Não tem ninguém aqui para derrotar ele? Deixa que eu vou. Saul, eu vou lá. Você vai, menino, você não tem capacidade para isso. Você não tem condições de ir ainda. Você ainda é menino novo. Você não vai conseguir. E tem muita gente que acredita numa palavra dessa. Tem muita gente que olha para você e fala, você não vai conseguir. Você não vai conseguir manter essa família. Você não vai conseguir manter essa empresa. Você não vai conseguir manter o seu ministério. Você não vai conseguir manter isso. Tem muita gente que olha para você e desacredita em você. E você acredita nisso. Tem muita gente que olha para você e fala que você não vai conseguir. E você acreditou nessa palavra. Mas essa é uma palavra mentirosa. Porque quem conhece a Deus não entende de limites. Porque o nosso Deus é sem limites. Ele é um Deus poderoso, meu irmão. É Ele que te chamou e é Ele quem vai te capacitar. E aí ele fala, olha, você quer ir? Então vamos fazer o seguinte, pega a minha armadura, coloca. Não adianta você querer ser uma coisa que você não foi chamado para ser. Não adianta você querer pôr uma roupa que não foi chamado para pôr. Não adianta você querer pôr uma armadura que não é para você pôr. Não é sua. Para de querer viver a vida de outra pessoa. Está na hora de você viver quem Deus te chamou para você ser. Deus te chamou para uma obra específica. Olha assim na sua mão. Olha aí todo mundo, olha aí para a sua mão. Olha aí para o seu polegar. Sabe o que é isso? Identidade. Só você tem a sua. Não tem ninguém que tenha uma identidade igual à sua. É só você que tem. Deus te chamou para algo único, para algo exclusivo. Está na hora de você parar de querer ser quem você não é. Quando você entender o que Deus te chamou para ser, meu irmão, aí você vai entender a sua identidade de verdade, aonde Deus vai te levar. Aí Davi olha e fala, obrigado, tá? Mas essa armadura não me serve. Mas o que você sabe fazer? Eu tenho uma funda aqui, e eu tenho umas pedrinhas. Tem gente que não vai acreditar com tão pouco, mas tão pouco, é com isso que Deus quer te usar. Deus não quer te usar com muito. Você está pensando que você precisa ter para você ser usado. Não, você precisa ser. Quando você entender de ser, você já é ungido. Quem aqui já aceitou Jesus?
Quando você aceitou Jesus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você recebeu um selo do penhor. Você recebeu a herança do Senhor na sua vida. Você já tem a presença dEle. Aí agora, ele tira a roupa, tira toda aquela armadura. Ele vai do jeito que ele podia. E ele pega aquelas pedrinhas e ele vai. E é tão forte isso, que nem o gigante acreditou nele. Quem que é esse menino aí? O que que esse menino está pensando? E aí o gigante foi fazer o quê? Foi afrontar ele. Menino, quem que você está pensando que você é? Você acha que eu sou algum cachorro para você vir desse jeito? Eu vou hoje destroçar a sua vida, eu vou acabar com você. Quantas palavras de afronta você tem recebido? Que o seu casamento vai acabar? Que o seu ministério vai acabar? Que a sua vida vai acabar? Quantas palavras de afronta você tem recebido? O inimigo da nossa alma, ele não brinca. Ele veio para matar, roubar e destruir. Enquanto você ficar fingindo uma coisa que você não é, colocando a aparência, não porque eu sou, não porque eu faço, meu irmão, primeiro mostra quem você é de verdade. Pastor, quem você é? Eu não sei você, mas eu sou um pecador miserável e eu preciso dessa graça todos os dias da minha vida. E aí, ele vai, ele pega a pedra, afunda e ele mira. E a funda cai aqui a pedrinha na testa do gigante. Mas perceba que Deus é um Deus de detalhes. Deixa eu te contar um segredo que talvez você não sabia. Deus não precisa de você para nada. Eu vou até beber uma água aqui, para ver se desce, né? Porque alguém já me secou ali. Mas Deus não precisa de você para nada. Para nada, para nada. Pastor, nem para pregar, não, meu irmão. Se esse ventilador aqui começar a girar mais forte aqui, sai um vento aqui, Jesus já batiza todo mundo que não é batizado aqui. Ele não precisa de nós para nada. Mas Ele conta conosco para fazer a sua obra. Meu irmão, olha que privilégio. Ele não precisa de nós, mas Ele conta com a gente. Só que o que você precisa entender? A glória nunca é sua, a glória é dEle. O louvor é dEle. Se você canta é para a glória dEle. Se você prega é para a glória dEle. Se você toca é para a glória dEle. Se você ora é para a glória dEle. Se o milagre acontece, é para a glória dEle. É tudo para a glória dEle. Aí ele joga a pedra. Por quê? A sua função é jogar a pedra. A sua função é fazer. O que vai acontecer não compete a você. A sua função é usar a fé que Deus te deu. É isso que você tem que fazer. Você precisa usar a sua fé. Não é ficar parado, não é ficar medroso, não é ficar ali escondido, não. É fazer o que tem que fazer. E aí você vai. Por mais que a força não é sua, você precisa ir. Pastor, mas eu não tenho força. Então vai na força dele. Porque ele é o Todo-Poderoso, ele é a força. E Davi vai e ele simplesmente joga. O que é que está te afrontando? É uma doença? Tem um Deus poderoso. O que é que está te afrontando? É algo que você precisa resolver amanhã? O que é que está te afrontando? Qual é o gigante da sua vida que está te afrontando? O que você precisa fazer é tacar pedra, é usar a fé que você tem. Pastor, mas a minha fé está pequenininha. A pedra de Davi também era pequenininha, o gigante era grandão. E aí o problema não é a pedra que vai fazer cair. O que é então, pastor? É o Deus Todo-Poderoso que vai fazer o gigante cair. Pastor, não é assim que acontece. Foi a pedra que derrubou. Eu te provo na Bíblia. A pedra bate, vamos pela lógica, vamos pela física, bateu aqui. Imagina você joga uma pedra na minha cabeça aqui agora. Para onde que eu tenho que cair? Para trás. Por quê? Porque a pedra bateu aqui, a força dela vai me levar para trás. Acompanhe o texto. O que acontece com o gigante? Ele cai para frente. Sabe por que ele caiu para frente? Porque quem tem o braço forte, meu irmão, é o Senhor dos exércitos. Quem vai derrubar esse gigante na sua vida é Ele. É só você não parar, é só você não retroceder, é só você continuar. O que você precisa fazer é a sua parte. Faz a sua parte, que a dele ele já fez. E aí o gigante cai. E o tempo vai passando. E ele vai fazendo coisas maravilhosas. Primeiro, ele é ungido. Depois ele vai derrotar o gigante. E antes dele derrotar o gigante, ele já tinha experiência de derrotar o leão e o urso. E o tempo vai passando. Ele vai fugindo das afrontas de Saul,
que agora tenta perseguir ele e matar ele, porque sabia que ele agora era o novo rei. E ele vai perseguindo. Só que quem tem promessa de Deus e quem sabe aonde quer chegar, ele nunca vai se importar com o caminho que ele vai percorrer. Pode ser o caminho mais dolorido que for, ele não vai importar. Por quê? Porque ele sabe aonde ele vai chegar. E ele vai agora fazer, sabe o quê? Fugir. Porque tem hora que é para você ir. Tem hora que é para você parar. E tem muita gente que está parado na hora que é para ir. E indo na hora que tem que parar. Pastor, eu não entendi. Davi, ele agora começa a fugir de Saul. Porque Saul agora queria matá-lo. E ele vai fugindo. Ele vai fugindo, e aí ele começa a encontrar homens, que a Bíblia chama de homens levianos. Mas eram homens poderosos. E a Bíblia vai dizer que eram os valentes de Davi. Porque quem tem, meu irmão, tem. Eu não sei se você já ouviu essa palavra. Mas quem tem, tem. E aí agora ele vai reunindo valentes. E aí teve uma ocasião que ele entra numa caverna e Davi agora ele vira estrategista. E Saul entra para matar ele. E ele fica escondidinho ali. Ele pega a sua espada, ele pega o manto de Saul e corta sem Saul ver. E aí agora ele sai da caverna e um fica um pouco longe do outro. E aí Davi olha e fala: ei, Saul, estou aqui, ó. Não aconteceu nada não. Aqui, ó, se eu quisesse ter te matado. E depois ele se arrepende ainda do que aquilo que ele tinha feito. Porque ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Por mais que você não concorde com alguém, que você não concorde com algo, meu irmão, deixa Deus fazer a parte dele. É a hora de você fugir, é da hora de você sair, está na hora de você parar de ficar entrando em contenda, entrando em dilema, entrando naquilo que não é para você entrar. É só você sair. E a Bíblia vai dizer em Eclesiastes 3 que tudo tem um tempo certo. Há o tempo de chorar, mas há o tempo de sorrir. Há o tempo de sair de perto, de abraçar. E há o tempo de abraçar. Há o tempo de fazer festa e há o tempo de choro. Tem tempo para todas as coisas. Você só precisa aproveitar o tempo e saber que tempo você está. E aí a Bíblia vai dizer que o tempo vai passando e ele foge. Só que chega o tempo determinado que ele vira rei de Israel. E ele vai virando rei de Israel. E agora ele está ali no auge. E o segredo da vida, e o segredo daqueles que servem a Deus, é adorar a Deus antes, durante e depois. Pastor, antes do quê? Antes da bênção chegar. A bênção já chegou para você? Não. Então adore a Deus. Durante, no processo que você está recebendo a bênção. Quando a bênção está quase chegando e você está ali. Nesse processo, o que é que você faz? Adora a Deus. E depois que a bênção já chegou na sua vida, o que é que você tem que fazer? Adora a Deus. Qual que é o problema das pessoas? Algumas não adoram a Deus antes de receber o milagre. Por quê? Porque eles não acreditam de fato que o milagre vai chegar. E eles desesperam. Meu irmão, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Sabe esse momento que você está passando de dor, de angústia, que você está desesperado? Vai passar. Aproveita porque vai passar. Hoje, eu olho as minhas filhas e eu tenho um orgulho tão grande da família que Deus me deu, porque eu nunca disse para nenhuma delas, nem para minha esposa, nem para as minhas filhas, ó, você tem que trabalhar na igreja, você tem que fazer isso. Agora, eu tenho que fazer a minha agenda com a agenda delas. Elas olham, pai, eu tenho que estar na igreja às 5h30, pai. Vamos, que está na hora, pai. Eu tenho um compromisso lá. Pastor Rafael já falou que eu tenho que fazer um negócio ali na mídia. É 5h30, eu tenho que estar na igreja, pai. A outra, pai, tem que dançar, tem que ensaiar, vamos lá. Ó, é 5h30, pai, vamos, 5h30 eu tenho que estar lá. Então tem que sair, imagina com 3 mulheres dentro de casa, para tomar banho. Mas isso me dá um orgulho tão grande, porque eu nunca disse para elas fazer nada disso. Elas querem a presença de Deus. E tem um tempo determinado. Só que eu me lembro de algumas ocasiões em que eu pegava elas no colo ali, elas doentes de madrugada, e eu tinha que trabalhar no outro dia. E às vezes ali com cólica, ou com febre, ou com alguma coisa, eu ficava ali naquela noite, parecia que a noite não ia ter fim, parecia que não ia acabar ali, e eu ficava orando, Deus, tira a dor das minhas filhas, não deixa elas sofrer aqui não. Senhor, passa essa dor para mim, que pai nunca orou assim? Que mãe que nunca orou desse jeito? Eu ficava ali orando, balançando elas ali para parar. Sabe o que aconteceu? Passou.
elas já cresceram. Uma já fez 17 anos, o tempo vai passar, não se preocupa com aquilo que você está passando agora, aproveita o momento porque vai passar. A provação que você está passando vai passar, a dificuldade que você está enfrentando vai passar, apenas glorifica a Deus, exalta Ele. O que é que você precisa fazer? Esteja debaixo da vontade do Altíssimo. Essa semana agora que passou, eu trabalhando ali, para quem conhece aquela região ali que fica os Girassóis na nossa cidade, eu trabalho num prédio ali bem na frente, e aí é um terreno bem grande ali, e eu parei ali para fazer uma filmagem, eu comecei a olhar, e eu achei uma coisa interessante. As nuvens, estava um dia de sol, a nuvem assim estava em cima delas, só que o engraçado é que as nuvens não paravam, o vento estava levando a nuvem, e a nuvem estava fazendo sombra lá embaixo. E aí foi indo, e aquela nuvem foi andando, e a sombra foi seguindo ali. E aí sabe o que me veio à memória? O povo de Israel no deserto. Um sol gigantesco ali. E o que que acontecia? A sombra ia seguindo eles, porque a nuvem ia fazendo sombra. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? Meu irmão, você está no vale, minha irmã, você está passando uma provação, o sol está difícil, a sombra do Onipotente vai te alcançar, a sombra dele vai te alcançar, apenas descansa nele, a sombra dele vai te guiar. E a sombra, do mesmo jeito que foi guiando o povo de Israel, é essa mesma sombra que vai te guiar no meio da provação, no meio da adversidade. E aí Davi foi passando, e Davi agora, ele vai juntando ali os valentes, e até chega o momento dele ser ungido como rei de Israel. E aí ele até compôs um salmo, o salmo de número 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, guia-me em verdes passos, guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma, Senhor. E ele vai citando esse salmo, só que ele tinha sido ungido 2 vezes, na primeira ali na sua casa, e a segunda em Hebrom, e aí caía gotinha, porque Samuel despejava gotinha na cabeça dele, e aí despeja uma gotinha aqui, e depois na segunda unção, mais uma gotinha, aí na terceira ele faz esse salmo, Senhor, só que é o seguinte, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, Senhor, mas agora eu não quero mais gotinha não, porque o meu cálice vai transbordar, o que eu quero agora, Senhor, é transbordar na tua presença, o que eu quero é a tua presença. E o tempo vai passando, e Davi agora começa a guerrear, porque agora ele é rei de todo Israel. E ele guerreia daqui, guerreia de lá, e ele vai guerreando. E ele vai vencendo batalhas. E ele vai se tornando o maior rei de Israel. Só que um dia, e o dia mau chega para todo mundo. Por isso que eu não posso descansar. Eu preciso estar atento. E a Bíblia vai dizer, no ano em que os reis iam para a guerra, Davi não estava na guerra. Davi estava no palácio, descansando. O povo tinha ido para a guerra, mas ele não foi para a guerra. Ele agora fica descansando. E ele vê uma mulher que não é sua, ele a cobiça, ele intenta algo contra o seu esposo, tenta ludibriá-lo com vinho, embebedando, e depois manda uma carta nas mãos dele, pedindo para que o chefe do exército o colocasse na frente da batalha, e provavelmente ele iria morrer, e assim aconteceu, ele morreu. E Davi agora pega aquela mulher que não era sua e se deita com ela. E ele comete um pecado. Um não, 2. Porque um abismo chama outro abismo. E agora um homem que estava no auge, um homem que tinha tudo, um homem que tinha construído riqueza, um homem que agora tinha feito maravilhas, agora ele está lá, tinha pecado. Só que ele confessou? Ele não confessou. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele ama todo mundo. Pastor, que mensagem é essa? Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. De volta ao caminho. Não importa onde você está, não importa qual a situação que você está vivendo, Deus está dizendo para você, está na hora de voltar para o caminho. Está na hora de voltar. Eu não sei se você lembra disso.
E os mais novos, eu tenho a obrigação de falar aqui agora, porque aprendi dos mais velhos. Nós éramos conhecidos, sabe como? Como o povo do caminho. Era assim que éramos conhecidos. Está vendo a igreja? Aquela igreja é o povo do caminho. Está vendo aqueles ali? É o povo do caminho. Está vendo vocês, adolescentes, jovens? Vocês são o povo do caminho. Que caminho é esse? O caminho daqueles que estão trilhando, marchando em rumo a Canaã celestial. Aqueles que estão indo para o céu. Aqueles que não param. Aqueles que continuam. Aqueles que avançam. E agora, Davi está naquela situação. Pecou. E alguém fica pecando, e acha que está tudo bem. Ah, não, Deus não pesou a mão, não aconteceu nada, ninguém morreu, está tudo tranquilo. Pode pecar tranquilo. Não, porque... E aí alguém começa a ser referência porque pecou. Ah, não, porque fulano de lá pecou e não aconteceu nada com ele. Ó, ele está até prosperando. Meu irmão, cuidado com esse negócio de estar até prosperando, porque uma hora vai chegar. Há caminhos que para o homem parece até ser direito, mas o caminho é caminho de morte. Caminho de pecado é caminho de morte, é caminho de podridão, é caminho que vai te levar para o inferno. E Deus está dizendo, é hora de voltar para o caminho. E aí a Bíblia vai dizer que chega o profeta e conta uma história para Davi. E aí quem acha que tem alguma coisa, ele ainda é abusado. O profeta olha para ele e fala, ó, tem um camarada aí, que ele só tinha um gado ali, ele não tinha quase nada. E alguém foi lá e pegou. E quem pegou tinha um monte de gado. Quem que é? Vamos matar ele. Vamos destruir ele agora. Ó, rei, esse camarada é você. Eu? Quantas mulheres você podia ter? Quantas você tinha? E você foi pegar que não era a sua. Meu irmão, na mesma hora, o temor entrou no coração de Davi. E Davi começa agora a lembrar de tudo aquilo que tinha acontecido com ele. E aí, eu volto para o Salmo 51. Davi agora começa a se arrepender de verdade. E existe uma diferença, preste atenção no que eu vou te dizer. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é quando eu faço algo errado e eu fico com dó, ou com medo, ou com um problema das consequências que eu vou viver. Isso é remorso. Eu não quero ir para o inferno. Isso é remorso. E quem tem medo de ir para o inferno é porque ainda tem remorso no coração e não temor a Deus. Arrependimento na alma e no coração. Porque quem é arrependido, ele não tem medo de ir para o inferno. Ele anseia o céu. É para lá que ele quer ir. É para lá que ele deseja ir. Ele quer ir para o céu. E aí agora Davi começa a se arrepender. E a Bíblia vai dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Pastor, mas ele pecou. Pecou. Davi pecou, meu irmão. Se você não sabia disso, ele pecou. Agora, se você tivesse uma pedra aí nas mãos agora, Davi está aqui. Eu ia te falar a mesma coisa que Jesus disse. Quem não tem pecado, atira aqui a primeira pedra. Mas qual que é a diferença? A diferença é aquilo que está dentro do seu coração. Saul e Davi eram reis de Israel. Os dois tinham a mesma graça e a glória de Deus na vida. Tinham os mesmos direitos e deveres na vida. Mas a diferença de um e para o outro é que os dois pecaram. Mas um fez de tudo para não perder o reinado. Ele fez de tudo para não tirarem o reinado da mão dele. Ele não queria perder o reinado. E Davi fez de tudo para não perder a presença de Deus. Senhor, pode tirar o meu cetro, pode tirar o meu trono, pode tirar o meu dinheiro, pode tirar o que o Senhor quiser, mas não retires de mim a tua presença. Senhor, eu não quero carro, eu não quero ouro, o que eu quero é a tua presença. É a tua presença que eu quero, Senhor. E tem muita gente que está esquecendo dessa presença. Tem muita gente que vem à igreja e sequer sente a presença de Deus, porque está preocupado com as coisas dessa terra, está preocupado com os bens dessa terra, está preocupado com as coisas que vão passar, as coisas que são passageiras. E nós precisamos estar preocupados com coisas eternas. Por isso nós precisamos entender de pessoas. Por isso que nós precisamos amar e perdoar pessoas, e não usar as pessoas.
Nós temos que usar as coisas e amar as pessoas. E Davi agora, ele faz de tudo para não perder a presença de Deus. Olha aqui para mim agora. O que é que você entregaria para ter a presença de Deus? O que você abriria a mão para ter a presença de Deus? Se Deus olhasse para você e escolhesse agora, escolhe entre isso e a minha presença, o que é que você iria escolher? Para quem assistiu o filme A Forja, o menino que estava começando agora a se tornar um homem, Deus olha para ele através da leitura. E talvez alguém fale, Deus não está falando comigo. Talvez não é Deus que não esteja falando com você. Talvez é a sua Bíblia que esteja muito fechada. Está na hora de você abri-la. E aí aquele menino agora que começa a se tornar um homem, ele começa a ler. E quando ele lê, ele entende aquilo que Deus queria para ele. E Deus fala com ele agora no seu coração, olha, você precisa tirar alguma coisa, e você precisa sacrificar alguma coisa que você tem. E ele fala, Senhor, o que é? Pode falar o que é que eu vou tirar da minha vida. Porque é assim, né? A gente fica ousado. Aí ele olha, e o coração dele vai para onde? Para o videogame. E aí ele falou, Senhor, aí não, né? Mas tá bom, se é isso que o Senhor quer, ele vai lá, pega o videogame e doa aquele videogame. O que é que está te afastando da presença do Pai? O que é que está te afastando da presença dEle? O que é que está te afastando dEle? O que é que está deixando você não chegar perto da presença dEle? O que é que você precisa tirar da sua vida? Comece a avaliar a tua vida. Comece a examinar a tua vida. E o que é que você precisa tirar da sua vida para ter mais a presença dEle? Quais são os seus valores? Está na hora de voltar para o caminho. Davi agora, ele volta para esse caminho. Que caminho? É o caminho do arrependimento. Todos os avivamentos que aconteceram na história, eles começaram com a palavra de Deus sendo expostas e arrependimento do povo. O avivamento de Neemias começou com a palavra de Deus sendo exposta e arrependimento, e o povo se arrependeu. O avivamento na Rua Azusa começou com arrependimento. Pastor Simon, ele vai na Rua Bonibray e ele começa a pregar sobre arrependimento. Depois eles vão para a Rua Azusa, o que é que ele prega? Arrependimento. O avivamento no País de Gales começou com o quê? Arrependimento. Foi arrependimento que começou o avivamento no Brasil, quando Gunnar Wing e Daniel Berg vieram para Belém do Pará. O que é que eles pregaram? Arrependimento. Crê na palavra de Deus, se arrepende. Se arrepende dos teus pecados, se arrepende dos teus maus caminhos, se arrepende daquilo que você está fazendo. E o que é que eu preciso fazer? Confessa os seus pecados. Confessa os seus pecados. Confessa o que é que está desagradando a Deus. Confessa. E aquele que confessa e deixa, este alcança misericórdia. Davi simplesmente confessou o seu pecado. E ele disse, Senhor, eu fiz o que era mal aos teus olhos, mas eu creio na purificação, eu creio no teu sangue, eu creio que eu vou ficar limpo, eu creio na tua graça, eu creio na tua misericórdia, eu creio que o Senhor é um Deus poderoso, eu creio na tua palavra. Senhor, agora eu não posso ficar mais igual. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Porque é do coração que vai proceder todas as coisas. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova em mim, Senhor, um espírito reto, um espírito inabalável. E quando fala de espírito inabalável, de espírito reto, fala de ter de fato firmeza naquilo que você falar e fazer. Senhor, não me lance fora da tua presença. Senhor, eu pequei, mas eu não posso ficar longe de ti. Senhor, eu fiz o que era mal. E eu não estou falando de pecado grande não, irmão. Porque não tem esse negócio de pecado grande e pecado pequeno, isso vai ser consequência. Mas pecado é pecado. O que é que está te afastando da presença de Deus? Quem era você e quem você é agora? Você melhorou ou piorou? O que aconteceu com você? Foi um relacionamento frustrado? Foi uma doença? Foi uma porta fechada? O que é que te frustrou? O que é que fez você parar? Ou talvez foi a bênção que você tanto queria. Talvez foi uma porta de emprego que você recebeu e aí você se frustrou. Porque você começou a ganhar mais e se esqueceu daquilo que precisava fazer. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O que foi que te frustrou? Talvez foi um celular que você está gastando muito tempo com ele. E celular, meu irmão, tem duas utilidades. Ou você produz conteúdo para a glória de Deus,
ou você consome e vira um usuário. E é por isso que está todo mundo dopaminado, cheio de dopamina, não consegue mais viver a glória de Deus, porque nós não precisamos de nada dessa terra para estar dopaminado, para estar alegre, para estar ligado. Nós precisamos da graça dele. Mas tem gente que não consegue ficar ali, rolando feed, fica ali, e não para com isso. É uma droga. E as pessoas estão consumindo e não estão percebendo, e estão indo a ladeira abaixo, e não estão percebendo que estão se afastando da presença dele. Mas ele só está dizendo: olha, não importa o que aconteceu, não importa o que fez, não interessa. O que interessa é você se arrepender e voltar para a minha presença, porque eu quero te encher da minha graça. Eu quero te encher da minha glória. Eu quero que você sinta a minha presença de uma forma sobrenatural. Eu quero que você tenha poder na sua vida. Poder para quê? Poder para pregar a palavra, para viver a palavra. E o que é que vai acontecer? Esses sinais vão seguir aqueles que creem. Em meu nome você vai expulsar demônio. Em meu nome você vai pegar em serpente e ela não vai acontecer nada na tua vida. Você vai beber alguma coisa mortífera e não te fará dano algum. Você vai falar novas línguas, é promessa dele. Você vai colocar a mão sobre os enfermos e eles vão ser curados. Quantos aqui têm dom de profecia e não usam mais? Quantos aqui têm dom de cura e não usam mais? Quantos aqui têm dom de revelação e não são usados mais? Porque deixaram o primeiro amor, deixaram as primeiras obras, deixou aquilo que Deus te chamou para ser. Deus te chamou para ser eleito, para ser noiva amada do Senhor. E Davi agora volta para o caminho. E deixa eu fazer um paralelismo aqui. A arca tinha sido roubada. Lembra da arca? Ela foi roubada. Ofni e Finéias fizeram perder a arca de Deus. Não tinha mais a presença de Deus em Israel. Não tinha mais a glória de Deus em Israel. E acabou. E foi-se a glória de Deus. Mas Davi falou: não. Eu não quero saber do meu reinado, eu não quero saber de nada disso. Eu quero a glória de Deus aqui. Eu pisei no Santo dos Santos, eu não vou conseguir pisar em outro lugar. Eu quero a presença de Deus, eu vou fazer de tudo para trazer a presença de Deus de novo. O que é que você vai fazer para trazer a presença de Deus na tua casa de novo? O que é que você vai fazer para trazer a presença de Deus na tua vida, no teu trabalho, na escola? O que é que você vai fazer para trazer a presença dele? Davi fez de tudo para trazer a presença. É lógico que no começo ele errou, e ninguém começa acertando, você começa fazendo. É fazendo que você vai acertando o caminho. Davi erra, mas fala: não, Senhor, me perdoa, mas eu quero a tua presença. E aí eu começo a ver a cena. Meu irmão, pensa numa cena gloriosa. Pensa. A arca começa a apontar lá. Imagina só, a arca começa a chegar. Aí Davi olha e fala: o que é aquilo? É a arca, Davi. É a presença de Deus. Davi não se contém. Aí Davi começa a falar: o quê? É a arca? É a arca de... Parecia menino novo. Já viu aqueles meninos novos que não para de jeito nenhum? O que é aquilo ali? É a arca. E a arca começa a chegar, vai chegando. Aí Davi não se contém. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai dançar na presença de Deus. Ele tira o manto dele e fala: eu quero lá saber de manto. Eu quero saber da glória de Deus. Eu quero saber da presença dele. Eu quero dar glória ao nome dele. Eu quero exaltar o nome dele. É a presença dele que eu estou falando. E a presença dele vai chegando. Aí Mical, sempre vai ter aqueles que ficam no não me toque, não me rele. Mical olha e fala: ai, para que fazer isso? Para que tudo isso? Olha isso, você está parecendo um menino. Você esqueceu que você é rei? Mas Davi entendia que na presença de Deus não tem rei, não tem grande, não tem alto, não tem baixo, não tem poderoso. Na presença dele só tem aqueles que querem adorar em espírito e em verdade, porque o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. O Pai está procurando você. Eu finalizo aqui te fazendo uma pergunta: qual que é o caminho que você tem que voltar? Qual que é o caminho que você tem que voltar? Tem muita gente que está dentro da caverna porque quer. Eu vou até ter que beber uma água de novo. Tem muita gente entrando na caverna porque quer. Pastor, isso não está na Bíblia, tá? Elias, ele vai andando muitos dias e ele entra na caverna. E já se coloque de pé, que eu quero orar com vocês. Elias agora, ele vai andando e ele entra dentro da caverna. Você conhece a história. Aí vem o fogo, Deus não estava no fogo. Vem o vento, não estava. Vem um terremoto e não estava. Aí vem a brisa suave e começa a falar com Elias: Elias,
Por que é que você entrou na caverna? E aí ele começa ali a falar com Deus. E Deus quer que você fale o que você quiser falar. Pode entrar no ringue com Deus, meu irmão. Você está sofrendo, está angustiado, entra no ringue com Deus. Deus não vai te tirar o direito de entrar no ringue com Ele. Mas saiba que você vai perder essa batalha. Mas pode entrar. E aí ele começa a falar isso e aquilo. Deus só diz uma palavra para ele: Elias, volta pelo seu caminho. Depois você lê lá: Elias, volta pelo seu caminho e volta de onde você veio. Está na hora de voltar para o caminho. Está na hora de ser usado por Deus. Está na hora de voltar às primeiras obras. Está na hora de voltar àquilo que Deus tem para a tua vida. Você tem um chamado de Deus e você sabe disso. E Deus está te chamando: volta para o caminho. E eu quero fazer aqui 2 apelos. O primeiro apelo: aonde está alguém que entrou aqui e ainda não conhece esse Jesus, mas ouviu essa palavra hoje? Ouviu que existe um Deus poderoso que ama a tua vida incondicionalmente, que independente daquilo que você fez, Ele te ama do jeito que você é, e Ele está dizendo: vem conhecer esse caminho, porque Jesus é o caminho, é a verdade, Ele é a vida. Aonde está você? Um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora, tem alguém que ainda não aceitou Jesus? Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Oh, glória, tem 2 pessoas ali. Se eu fosse você, eu já ia aplaudindo ao Senhor, já ia adorando a Ele, porque Ele está neste lugar. Oh, aleluia, a presença dEle está aqui, meu irmão. Eu disse aqui: cadê os profetas? Cadê os profetas? Cadê as profetisas? Pode ficar aqui na frente, vem aqui na frente. Isso, tem mais alguém? Alguém que talvez que se afastou deste caminho, alguém que não está mais neste caminho, se afastou da presença dEle. Hoje é o momento, hoje é a hora. Jesus te ama e Ele está te chamando. Tem algo aí no teu coração que está aí acelerado. É o Espírito Santo batendo na porta do teu coração, te dizendo: filha, eu te amo, eu tenho uma obra na tua vida. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Isso. Tem mais gente vindo ali. Se eu fosse você, eu já ia adorando. Continua adorando, aplauda ao Senhor, porque Ele está aqui neste lugar. Ore candará sebe de candarai, alamandore shoyende que nasce de candai. A presença dEle está aqui neste lugar. Mas eu quero fazer ainda o segundo apelo. O segundo apelo que eu faço é: aonde está você que conheceu todo esse caminho? Eu não estou dizendo você que se afastou da presença dEle, não. Eu estou dizendo você que está dentro da casa do Pai e sabe que podia estar muito mais além, não está. Sai do teu lugar, vem aqui à frente, porque hoje é noite de restauração, hoje é noite de comunhão, hoje é noite do Pai te abraçar de forma especial. Hoje Deus está te chamando. Isso, sai do teu lugar, vem para cá. Isso, tem gente vindo aí, sai do teu lugar, mas sai depressa, não fica olhando quem vem, quem não vem. É você, sai do teu lugar, vem para cá, porque Deus quer te encher. Aonde está você que quer ser batizado no Espírito Santo? Quem quer ser batizado no Espírito Santo, sai do teu lugar, fica nesse canto aqui, porque os obreiros vão estar orando por você. Você que quer ser batizado no Espírito Santo, sai do teu lugar, fica bem aqui, ó. Mas sai depressa, porque o batizador está na casa. Está na hora de voltar para o caminho, está na hora de voltar para aquilo que Deus tem para você, aquilo que os olhos ainda não viram, aquilo que nem subiu ao coração, os ouvidos ainda não ouviram. É aquilo que Deus tem reservado para você, para a tua alma, para a tua vida. Eu quero chamar o nosso pastor, pastor Ricardo.